Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, 20 de março, e eu, Fausto Oliveira, trago para vocês mais um Desenho de Notícias, aquele comentário diário sobre assuntos econômicos com o viés desenvolvimentista em contraponto ao que sai na imprensa convencional, na mídia corporativa. Como eu anunciei na live de ontem, que toda sexta-feira eu faço aqui com vocês no canal da Revolução Industrial Brasileira, eu vou tratar sobre um assunto que foi muito pouco discutido, dada a grande crise aí do choque de juros que nós tivemos que debater durante essa semana, que é o impacto da taxa de câmbio na produção industrial nacional, na produção industrial doméstica. Quem acompanha o debate por aqui, assim como quem acompanha o debate sobre desenvolvimento, sobre o que nós chamamos de novo desenvolvimentismo, sabe que nós, desenvolvimentistas, somos favoráveis a uma taxa de câmbio menos apreciada, ou seja, uma taxa de câmbio que seja cara em relação ao real, um dólar de 5, um dólar de 5,50, ou talvez um dólar de 4,80, existe toda uma discussão sobre qual seria a taxa de câmbio de equilíbrio, mas o fato é que nunca será uma taxa de câmbio apreciada. Por quê? Porque nós advogamos, e aí o Desenho de Notícias é sobre isso, porque saiu o dado mensurado que mostra isso, nós advogamos que com um câmbio depreciado se torna menos estimulante para a produção industrial nacional a importação, seja de máquinas e equipamentos, seja de bens duráveis finais, seja de bens de capital em geral, de qualquer tipo, ou insumos, componentes, etc. Assim como também se torna menos estimulante para aqueles que são apenas importadores de bens finais essa importação. E, por outro lado, fica tudo mais estimulado para a compra dentro do mercado interno. Então, se, por exemplo, um fabricante de, suponha, geladeiras, vai comprar um compressor, que é um componente indispensável para uma geladeira, e o câmbio está depreciado, ele certamente vai pensar duas vezes antes de importar esse compressor. Ele vai olhar para o fabricante nacional e dizer, pô, você não quer me fornecer os seus compressores? Muito bem. Isso é o que nós advogamos como efeito da taxa de câmbio depreciada, não assim depreciada em níveis estratosféricos, tá, gente? É depreciada num nível razoável, como esse que está agora. É o efeito benéfico disto, tá? Em relação à produção nacional. E a grande novidade é que finalmente isso saiu mensurado, saiu na imprensa essa semana, uma reportagem do Valor Econômico, cujo título é, já vou chegar lá, Produção doméstica substituiu importações, diz o IBRE. O estudo que foi feito a respeito disso foi pelo IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, talvez o maior centro de estudos, o mais respeitado, a maior referência, na verdade, sobre esses assuntos de macroeconomia e estudos econométricos em geral no Brasil. Bem, então, o que aconteceu? Que a partir do segundo semestre de 2020, diz o IBRE, né, houve uma tremenda substituição de importações, o que beneficiou tremendamente os fabricantes nacionais. Vocês lembram quando a gente apontava lá no final do ano passado que havia uma nova tendência de alta para a produção industrial nacional, mesmo num cenário de recessão? De fato, você deve se lembrar, no terceiro e quarto trimestres, a indústria subiu bastante. Ela apresentou um gráfico além do esperado, positivo. Isso não foi fruto de maior demanda, porque não houve maior demanda no mercado nacional. Ao contrário, o mercado nacional estava numa crise braba do Covid, demandando especificamente alimentos e materiais de construção, que foi o que foi gerado com o auxílio emergencial. Então, de onde surgiu aquele crescimento, né, episódico da indústria brasileira? Foi daqui. A partir da segunda metade do ano de 2020, o câmbio se estabilizou acima de um patamar de R$5, que veio a provocar um movimento de substituição de importações. E isso, ao contrário do que as pessoas possam pensar, não é negativo, isso é positivo. Isso significa que essa tragédia que nós estamos vivendo, de em 5 anos, 36.600 fábricas fecharam, como a gente sempre comenta aqui, de certa maneira foi um pouco freada, a partir do momento em que o câmbio, que já vinha num processo de desvalorização, ultrapassou o patamar de equilíbrio. Ultrapassou aquele patamar em que passa a ser vantajoso para as empresas nacionais não comprarem mais os seus insumos e componentes e bens de capital de fora do Brasil e fazer essas compras no Brasil. Então, veja, fica demonstrado, e aí você vai ter o link aqui embaixo para você poder ler, mas ficou demonstrado que, sim, um câmbio depreciado tem o condão, tem o poder de reestabelecer
cadeias produtivas domésticas. Com esses resultados obtidos a partir dessa taxa de câmbio de equilíbrio, que nós não sabemos exatamente qual é, mas agora sabemos que ela fica aí entre 4,90 e 5,40, por exemplo. Não é verdade? Que foi aquilo que o câmbio oscilou mais ou menos a partir da metade do ano passado. Então, assim, ficou comprovado que sim existem benefícios num câmbio depreciado, desde que ele não supere e nem fique abaixo dessa margem de equilíbrio. Que benefícios são esses? Ora, essas empresas deixaram de demitir pessoas, essas empresas passaram a fazer alguns investimentos. O gráfico da indústria no terceiro e no quarto trimestre do ano passado subiu. Então, veja, essa reportagem, que é muito importante, esse estudo do IBRE, apesar deles não cravarem a causa, eles são cautelosos, dizem que pode ter havido algum tipo de efeito estatístico, fazem algumas ressalvas honestas, não vou criticar, mas que do ponto de vista de quem estuda o desenvolvimento, como é o nosso caso, fica muito evidente. Né? Ficou realmente demonstrado que, apesar da desvalorização cambial ter vindo de antes, ela, a partir de um certo ponto, exerce o poder de substituir importações e reativar as cadeias internas. E com isso, pessoal, as cadeias internas reativadas são empregos em maior quantidade e melhor qualidade espalhado por várias cadeias, por vários fornecedores, ressurreição das cadeias de maior complexidade e uma série de outros benefícios que vão impactar também no setor de transportes, não é verdade? No setor de comércio internacional, lá na ponta consumidora também, porque afinal de contas a massa salarial é preservada, então de certa maneira isso tem um impacto positivo na ponta consumidora. E aí eu vou deixar então a matéria para você poder ler e se convencer, afinal de contas, de que sim, existe lógica no argumento do câmbio depreciado. Agora, o câmbio depreciado também traz, e aí eu quero, lógico, não vou fugir da raia de fazer esse comentário, o problema da inflação de custos, como também comentamos sempre por aqui, não é verdade? A inflação de custos, o que é? Ora, se você tem preços nacionais emparelhados com o dólar, quando o dólar sobe, é evidente que esses preços também vão subir. No Brasil hoje, que preços são esses? Dos combustíveis, notadamente, e também o daqueles, aquelas commodities, né, exportadas. O exportador olha para a tabela internacional do preço e a tabela do dólar, e ele fala, bom, se pela exportação eu ganho X, quero ganhar o mesmo X no Brasil. E ele imediatamente aplica esse choque de preços no mercado interno. Isso explica a inflação que nós temos hoje, que não é corrigida, diga-se de passagem, por taxa de juros. Inflação de custos. Muito bem. Como corrigir a inflação de custos e manter os benefícios do câmbio depreciado na medida certa? Ora, existem diversos instrumentos. Eu, falando por mim, não falo por mais ninguém, diria a vocês que também acho interessante utilizar instrumentos de controle de capital para evitar fugas de dólares a partir do momento em que a gente não seja mais interessante para o investidor especulativo. Esse é uma das políticas que se podem utilizar para evitar que o nosso câmbio seja muito desvalorizado e nós soframos uma alta demasiada da inflação de custos. Porém, isso causa problemas políticos, a gente sabe que isso vai trazer traumas, etc, etc. Então, deixemos de lado aqui por um instante o controle de capitais e pensemos na economia real. Ora, o governo brasileiro deixou de adotar a prática dos estoques reguladores. E o que são os estoques reguladores? Estoques, ou seja, você todos os países, né, que têm governos inteligentes fazem estoques daquilo que é essencial. Para quê? Para poder ofertar ao mercado num momento de alta de preços. Digamos então que o óleo de soja está muito caro. Ora, se o governo, através da Companhia Nacional de Abastecimento, por exemplo, tivesse feito grandes estoques de soja que estão vazios, o mesmo com arroz, o mesmo com café e tudo mais, tivesse nesse momento os estoques necessários para poder ofertar ao mercado os excedentes de soja que o mercado não tem mais, porque pela exportação eles saíram, e aquilo que ficou no mercado doméstico ficou a um preço muito alto, por vontade do produtor de soja, muito bem. Então cabe ao governo entrar com um estoque regulador para regular a oferta. Aumentando a oferta, o que acontece? Primeiro ano de economia, todo mundo sabe, baixa o preço. O mesmo com combustíveis. Eu não canso de repetir aqui, os Estados Unidos têm grandes estoques reguladores de petróleo, tanto cru quanto de combustíveis refinados, etc, etc. Por quê? Num caso de um choque do petróleo, como aquele que derrubou a economia americana lá atrás, em 73, etc., os dois, por duas vezes, eles sabem se proteger a partir de agora.
Tanto sabem que ainda inventaram a nova tecnologia lá do shale gas, né? Fizeram descobertas e estão modificando e tudo mais ali as frotas, né? Para conseguir operar com shale gas e ter independência em relação aos preços internacionais. Porque a independência em relação aos preços internacionais é um fato muito positivo para um país, contribui para a estabilidade econômica. Então, assim, havendo estoques reguladores, é possível controlar a inflação de custos que o câmbio depreciado traz. Não é difícil de entender. Dessa maneira, fica comprovado e fica assegurado o argumento de que sim, é necessário ter um câmbio favorável ao desenvolvimento. Ou seja, é necessário que o Brasil tenha um desenho macroeconômico conducente ao desenvolvimento. Sem isso, nós não vamos ter desenvolvimento. Por mais políticas industriais que façamos, etc., etc., sem o câmbio no lugar e sem uma taxa de juros no lugar, todas as coisas amortecidas por políticas de amortecimento bem usadas e apropriadas, estratégias inteligentes, por exemplo, estoques reguladores, né? Sem um panorama como esse, vai ficar difícil a gente conseguir galgar a escada tecnológica e do alto valor da economia. E com isso nós nunca conseguiremos, então, oferecer os melhores empregos que o nosso povo merece na base da qualificação educacional para ocupar posições que estariam à disposição. É isso, pessoal. Esse foi o Desenho de Notícias de hoje, sábado 20 de março. Eu agradeço mais uma vez a você por estar aqui comigo na Revolução Industrial Brasileira. Esse é um projeto para mudar a opinião hegemônica no Brasil. Então eu conto com o seu apoio. Aqui embaixo você vai encontrar duas maneiras de apoiar a Revolução Industrial Brasileira. Peço sempre a você para que considere apoiar. E estamos juntos amanhã. A Revolução Industrial Brasileira traz o programa Brasil, Razões para Acreditar, sempre domingo às 3 da tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.